Estamos começando mais um NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e hoje, caros ouvintes, hoje é dia de bater cabeça no NHS. Hoje é dia de correr para as colinas do NHS. Hoje é dia de ser rápido ou ser morto no NHS. Hoje é dia de Iron Maiden no NHS, meus amigos. E para falar da maior banda de metal do planeta, ou melhor, para falar da maior banda de metal do universo, está aqui com a gente, ele que vive na ponte aérea Fortaleza-Natal e que foi de ônibus ver o Iron Maiden em Recife numa terça-feira, Cristiano Machado. Chorei muito nesse dia. Na hora que tocou The Rime of the Ancient Marina, eu chorei. Chorou, né? Eu chorei também. Eu chorei no show da Lauren Harris. E também aqui com a gente, nosso correspondente metálico da região centro-sul do Ceará, ele que ainda não aprendeu a falar Blind Guardian, Elinho Gomes. Agora dizer que The Number of the Beast é melhor do que Emoções. É muito polêmico. E aqui com a gente também, hoje, o nosso especialista sobre o tema, ele que faz parte do Iron Maiden Brasil, que é o maior site do país sobre a Donzela de Ferro. Está aqui com a gente, Alexandre Rodrigues. Opa, galera, muito boa noite. Uma honra o convite de vocês. E vamos debater bastante sobre nossa querida banda, o Iron Maiden. Show de bola. E para finalizar a nossa formação de hoje, o nosso line-up, está aqui com a gente ele que tem uma videoaula do John Myung e já tocou samba enredo em roda punk, ele mesmo, André Joe. Saudações digitais. Hoje nós falaremos sobre o Iron Maiden, um pouco da história, fundação, formações, principais discos. A gente vai falar também da parte comercial, a fidelidade dos fãs, a turnê no Brasil, a banda vai estar aqui no ano que vem, enfim, tudo que faz essa banda ser cultuada como uma religião nos 4 cantos do planeta. Então, fica com a gente, escuta aí que tem muita coisa bacana pra gente falar, beleza? Up the Iron! Ó, eu tava dando uma olhada aqui, viu, Alexandre, no site Iron Maiden Brasil, e tem uma breve descrição do senhor. Posso ler? Pode? Então vamos lá. Alexandre Rodrigues ou Alexandre Timóteo, fã do Iron Maiden desde 1987 por influência de primos e amigos. Torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Temos 2. Divide seu tempo entre trabalho, casa e shows eventuais aos fins de semana. Fã de games, principalmente os da franquia PES e FIFA. Vê o Iron Maiden não somente como um grupo de metal, mas também como uma religião, no sentido de levantar legiões de fiéis de geração em geração ao longo de seus 40 anos. Olha aí, é uma descrição forte, hein? Então acho que a gente poderia começar, já que a gente falou aqui da descrição do Alexandre no site Iron Maiden Brasil. Contem pra gente, Alexandre, onde foi que começou essa paixão? Em meados de 1985, quando houve a primeira edição do Rock in Rio, foi impossível você não ouvir falar pelos 4 cantos do país sobre o Iron Maiden. E motivado pelos meus primos que já ouviam, me bateu a curiosidade de ir naquela noite do dia 11 de janeiro assistir o show deles. E confesso que me chamou a atenção. E a partir dali, eu procurei conhecer melhor a banda, mas como eu era apenas um garoto de 10, 11 anos, não tinha aquela autonomia ainda de estar comprando vinis e tal, ficava só nas eventuais vezes que eu ia na casa dos meus primos e os pegava ouvindo, somente nisso. E em mais ou menos em 1987, 88, foi que eu comecei a me interessar mais, quando um colega nosso, acho que você deve conhecer, Sidney, o Jerônimo. Jerônimo, conheço, vocalista. Isso, né, o Jerônimo, ele... Jerônimo tem um programa também, tem um canal no YouTube, né, sobre heavy metal. Mandar aqui também um abraço pro Jerônimo, meu amigo, né, ele
Ele dirige o programa Blitz Metal, Blitz Metal, exatamente. né? E o Jerônimo ele me ajudou bastante nessa época, porque eles já tinham bastante material do Iron Maiden, vinis, fitas cassetes, e ele prontamente foi me emprestando e surgiu dali, né, essa minha semente de fã do Iron Maiden. Então agradeço bastante ao Jerônimo. Olha aí, mas e quando você começou a gostar do Iron Maiden? O Iron Maiden já tinha uma certa estrada, né? Já tinha alguns anos de estrada. Qual que a gente pode considerar como o início da banda? Qual foi a pedra fundamental? Bom, o Steve Harris, antes do Iron Maiden, tinha tocado em duas bandas. Inicialmente na Gypsy Keys e logo em seguida na Smiler. Só que tinha um porém. Toda vez que o Steve Harris compunha músicas, a galera não aceitava. Achava as composições do Steve Harris muito pesadas. Então o que ele decidiu? Se eles não querem minhas músicas, eu vou ter que montar minha própria banda para que as músicas sejam trabalhadas e executadas. Assim, segundo a história oficial, em dezembro de 75, mais precisamente na véspera de Natal, no dia 23, 24, né, o Steve Harris monta o Iron Maiden. A primeira formação do Iron Maiden conta com Paul Mario Day nos vocais, os guitarristas Dave Sullivan e Terry Lance, logicamente Steve Harris no baixo e Ron Matthews na bateria. O primeiro show oficialmente se deu em fevereiro, março, porque há controvérsias da data, no Cart and Horses, em Londres. Tem um bar, um pub, que é muito famoso, que eles fizeram um dos primeiros shows lá, que é o Ruskin Arms. Isso. Há controvérsias, Sidney, se realmente o primeiro show foi no Ruskin Arms ou se foi no Cart and Horses. Isso aí é uma história assim, um pouco cheia de detalhes que mereceria ser debatida somente em um único podcast. Então o Iron Maiden de 76 até 77, muita troca de integrantes. A coisa se estabiliza mais ou menos em 78, já com o Paul Di'Anno. O Paul Di'Anno chega e já dá uma certa estabilidade para a banda. E só uma curiosidade aqui. Existiu uma banda chamada Iron Maiden antes do Iron Maiden. Vocês sabiam disso? Não somente uma, mas 3 bandas somente na Inglaterra e uma banda nos Estados Unidos. Era o que eu ia dizer. Era o nome comum na época. Isso mesmo. Mas a que eu vi aqui, disse que foi surgida em Essex, na Inglaterra? Essex. E a banda durou 8 anos, de 64 a 72. Isso. Então o pessoal era bem criativo, hein, pra nome. Tanto que quem assiste o DVD Early Days, tem a parte onde Steve Harris comenta que alguém liga pra ele pra dizer que ele não podia usar o nome da banda, né? E ele simplesmente manda o cara se fuder. Ele usa o nome, né? E pronto, né? E quem ligou realmente foi o pessoal dessa banda de XX. E aí a gente teve a gravação do primeiro EP, que foi o Soundhouse Tapes, né? Isso. E foi gravado no dia 31 de dezembro de 78. Foi gravado de forma autônoma. Poxa, podemos dizer que foi um sucesso absoluto, devido, mesmo ele tendo sido divulgado na base do boca a boca, né? Os fãs fizeram uma verdadeira divulgação em massa e chamou a atenção de um certo empresário, né? Que vamos falar um pouco dele mais tarde, né? O Sr. Rhodes Smallwood, que logo bateu os olhos na banda e notou, olha, essa banda aí tem futuro, né? Deixa eu pegar logo eles aqui e colocar embaixo da minha asa. Foi ver um show dos caras. Conta-se até que o show que o Rude foi ver do Iron Maiden, a banda estava incompleta. Paul Di'Anno tinha sido preso antes do show. Coisa de punk. Só, né? E, pô, cara, você imagina o Steve Harris sabendo que tá ali o empresário olhando pra banda, né? E o Paul Di'Anno faz uma dessas. Então, tipo gravação do NHS, quando tá aqui todo em cima da hora e dá problema no microfone do Chris. Pronto. Milagrosamente. Inexplicavelmente. Então o Rod chega pro Steve e pergunta: Steve, você foi quem compôs as músicas? Sim, fui eu. Você sabe cantar? Não, sei não. Você pode tentar? Vou ver. Então, nessa noite, o Iron Maiden foi um trio, né? Com Steve Harris no baixo e vocal, Dave Moore na guitarra e Doug Sampson na bateria. E, segundo o Rod, foi essa atitude do Steve Harris que cativou e fez ele pegar a banda e começar essa parceria que tá até hoje. Caraca, massa. Aí com o Paul Di'Anno nos vocais, a gente teve a gravação dos 2 primeiros discos, não é isso? Exatamente. O debut, Iron Maiden, de 1980,
e o segundo, Killers, de 1981. Que são os favoritos do Chris. Opa! É mais punk. É, que tem uma veia mais punk, né? O Paul Diano Isso. tinha muito essa veia punk, mais Isso. de atitude. Era um som Isso. mais cru, né? O Paul Diano veio da cena punk, então ele trouxe um pouquinho do punk, né? E quer queira ou não, incorporou ali na proposta musical do Iron Maiden no início, né? Músicas como Drifter, Another Life, Prowler, as músicas tem um quezinho de punk. Caro ouvinte, se você quiser, já pode também ir interagindo com a gente nas nossas redes sociais, Instagram e no Twitter, @podcastnhs. A gente está também no facebook.com/podcastnhs e no nosso e-mail, podcastnhs@gmail.com. Já é tradicional aqui no NHS, a nossa mistura cultural. O Cris, ele preparou um cordel aí sobre o nosso tema de hoje, né, Cris? Rapaz, que responsabilidade. Responsabilidade, Mais um. olha aí. O Cleiton não Tô veio aqui. hoje, mas ele disse que hoje é a sua oportunidade de entrar para a história. Se fosse gravado assim ao vivo, vocês iam ver a chaleira que eu tô. Em 1975, lá para as bandas de Londres, surgia para o mundo uma banda de heavy metal, que até hoje fascina do mais jovem ao cabra mais velho. Os nomes das músicas transformei do inglês para o português atual, para mod que o povo de preto entender melhor, pro fã não ficar agoniado e não entender o lereado, porque é mais fácil achar um enterro de anão em feriado do que encontrar uma alma que não goste de Bruce, Harris, Murray, Smith, Nick e Janique. Pense no conjunto invocado. Para começar, o seu Bruce Pinto Filho, além de cantar, é piloto. Arrocha nos agudos e salta mais do que sapo doido. Parece um menino, se duvidar bota medo até no capiroto. Me diga aí, que banda no mundo o vocalista leva a banda num Boyk 747 é de Force One, respeita os cabras, menino. Agora, aperte o cinto pra não perder os dentes, porque agora só vem música decente. De 80 até 2015, de disco já são 16. De Iron Maiden até o Livro das Almas. Vixe Maria, é tanta música, presta atenção e sai do meio. Lembre de Amanhã e Correndo Livre, Paulada na Muleira. Que duas músicas mais doideiras pra época, onde se ouvia punk e bijis, Zé Ruela. Esses cabras foram abusados e criaram uma nova era. New Wave, of British Heavy Metal. A bandido das éguas. O Desafio das Águias, Assassino da Rua Morgue, literatura muito eles usavam. Corro pras montanhas, seus cornos, povoavam a mente dos inocentes que escutavam. Se foi o medo do escuro, a balada do velho marinheiro ou Anos Perdidos, só sei de uma coisa, eu já tava viciado e rendido pelo duelista Alexandre o Grande e valha meu Deus, pela música do Número da Besta, que quando eu novinho tinha até que esconder meu disco, porque se minha mãe pegasse era tapa no pé dos ouvidos. Ano que vem vou pra Fortaleza, ouvir de perto esse povo que tanto falei. Talvez ouvir minha música favorita, O Sétimo Filho do Sétimo Filho, ou até mesmo a música do Abestado Educado, porque desde pequeno sempre apreciei. Se chorar, vou dizer que não chorei, mas emoção não vai faltar, certamente, se ouvir Power Slave, esse diz que é chibatada na puleira. Sejam bem-vindos ao povo, pai Debo, é o inglês. Muito bem. Eu não sei se o melhor foi o Bruce Pinto Filho ou o Anos Perdidos. Você está no NHS, o podcast que não sai. I left alone. My mind
was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. Em 1982, Alexandre me corrija se eu estiver errado, nós tivemos a entrada de um rapaz chamado Bruce Dixon, né? Ou Bruce Pinto Filho, como diz o Chris. Exatamente, né? Bruce recebeu o convite ainda na turnê do Killers, em 81, chegou a fazer alguns shows. E nesses shows tem alguns momentos raros, porque neles o Bruce já cantava músicas que viriam a ser do álbum novo, The Number of the Beast. E o The Number foi um marco para Iron Maiden, um divisor de águas. Foi o primeiro álbum a entrar no número 1 do chart inglês. Poxa, não tem o que falar do álbum. Foi um sucesso absoluto, mesmo com as críticas, né, que teimavam em dizer que a banda era satânica. Onde, na verdade, né, ajudou mesmo a banda a vender horrores e horrores. Vai falando aí que a gente vai vendendo, né? Por que que o Paul saiu, hein? Paul Di'Anno saiu basicamente por dois motivos. O primeiro, ele realmente pegou aquela coisa da vida rockstar e era show, bebida, droga e mulher o tempo todo. E onde algumas vezes chegava a comprometer o show do dia seguinte, né? Muitas vezes o Paul não tinha condições de terminar o show e quem assumiu os vocais era o Steve Harris. E o segundo motivo era que a Harris já tinha na cabeça uma mudança na proposta musical da banda. Ele queria já fazer músicas mais complexas, músicas melódicas, né? Isso, mais melódicas e em tons mais altos. Para isso, ele ia precisar de o quê? De um vocalista que tivesse um alcance bem maior. Zezé de Camargo. Que usasse calça justa. Por aí, né? Deixa de ser, né? Alexandre, ainda nessa... Você falou aí em relação a questões sombrias. Essa atmosfera, né, demoníaca, sombria, é meio característica, assim, marcante de alguns estilos musicais. Por exemplo, o metal e suas divergências, dissidências e desdobramentos. No caso do heavy metal, tem mesmo esse pacto com a entidade demoníaca? Só para completar aí, em 1992 a banda Iron Maiden foi proibida de tocar no Chile e a Igreja Católica foi responsável por isso, porque pediu ao governo providências contra a apresentação da banda e foi atendida. Isso, exatamente, em 92, na turnê do Fear the Dark. Não houve o show. A igreja conseguiu, né, o cancelamento do show. Por incrível que pareça. Aqui, voltando à pergunta do André, tudo começou lá em 1970, naquele dia 13 de fevereiro, né, de 70, com o lançamento do primeiro álbum do Black Sabbath. Então começou a abordagem aos temas ocultos. Agora sim, você perguntou o envolvimento de uma maneira mais real, né, com o oculto. Olha, André, tem movimentos hoje em dia na Noruega, eu posso aqui citar como exemplo um grupo local lá chamado Inner Circle, composto por músicos de bandas locais e também alguns fãs que realmente eles têm essa coisa de sair, de queimar igreja, de fazer rituais, e dentro do grupo cada crime desse tem um certo número de pontos. Logicamente, quem for cometendo mais crimes ganha mais pontos e vai subindo lá dentro. Então é bom saber separar as coisas, né? Tem essa galera, né, que faz esses pactos, né? Tem essa ideologia e tem as bandas que fazem apenas uma menção, né? Se baseiam no seu contexto lírico no culto. São coisas distintas. Entendi. Mas assim, se trata, na maioria dos casos, então, meio que um endomarketing, assim. Exatamente. Um estilo próprio, interno, que faz girar a música, os estilos, as roupas, a forma de agir, mas não tem essa coisa de cultuar, religiosa e... Não. De modo geral, não, né? Não. Nesse caso, desses grupos da Noruega, eles levam a coisa realmente como uma religião, né? Mas em 90%, né, do meio heavy metal é mais mesmo marketing, porque aquilo que é polêmico vende. Então, se você falar... naquele documentário, né, Alexandre? Desculpa te interromper, que até o Kiss é entrevistado, né, o Gene Simons, que ele falava do Kiss, né? E também o Tom Araya, né, do Slayer, que tinha muitos temas bem pesados, né? Rapaz, aquela capa ali era pra vender. E isso. A capa vendia. Eles colocavam Jesus, né, assim, em capas bem... aqui sendo ali é pra vender. Eu acho que é uma temática que esse tipo de música utiliza, como poderia utilizar qualquer outra. O heavy metal sempre teve muito ligado à questão medieval, né? Cavaleiros,
Isso. E assim como alguns temas ocultos também, como, por exemplo, o Blind Guardian, que a gente estava conversando mais cedo, tem temas muitos ligados a Tolkien, O Senhor dos Anéis, e por aí vai. Não necessariamente quer dizer que a pessoa, no dia a dia, pratica aquilo. E só por uma curiosidade, vocês sabem a origem da música The Number of the Beast? Não, eu já li alguma coisa quando eles gravaram a demo, acho, não sei, a quilometragem deu 666, uma coisa assim, o preço do conserto de um carro, não lembro exatamente. Isso. Uma demo que deu 666, foi? É, demo de demonstração, pô. Aqui, ó. Quando The Number of the Beast atingiu o topo das paradas britânicas, os integrantes do Iron Maiden declararam à imprensa que diversas coisas estranhas aconteceram durante as gravações. Que pode ser só marketing também. Tais como amplificadores que se recusavam a funcionar sem razão aparente e fitas que se apagavam ou onde surgiam vozes esquisitas. Porém, talvez a melhor das histórias tenha sido a que logo após a gravação da faixa título, o produtor do álbum, o lendário Martin Birch, sofrera um pequeno acidente de carro, cujo conserto teria custado exatos 666 libras. Também conhecido como 666, né? Mas essa formação aí com o Bruce Dickinson foi a época de ouro, né? A gente teve os discos clássicos, né? Que foram The Number of the Beast, o Peace of Mind, Power Slave, o Seventh Son. Eu acho que vai até o Somewhere in Time. Ainda no The Number, nós tivemos a saída do baterista Clive Burr, e já no Peace of Mind de 83 temos o Nick McBrain entrando. E com essa formação tivemos aí 4 discos clássicos. Tivemos Peace of Mind de 83, Power Slave de 84, aí tivemos o registro ao vivo Live After Death, que inclusive 14 de outubro está completando 30 anos. Olha aí, rapaz, esse NHS é tudo esquematizado. Muitos consideram não somente como o melhor ao vivo do Maiden, mas o melhor ao vivo da cena metal rock de todos os tempos. Chris, você lembra dele na viagem pra Recife? Rapaz, o Live After Death a gente ouviu na ida e na volta, né? No ônibus tinha um DVD e só tocava ele, né? Na verdade, só tinha o ônibus chegou tinha em DVD, Recife não tinha... querendo mal ouvir o Maiden. O ônibus tinha televisão, tinha um DVD, mas eu acho que um ficou de levar os DVDs, o outro ficou de levar também, e no final das contas só tinha esse DVD, que é um DVD sensacional, mas depois de 1.200 quilômetros escutando direto, a gente não aguentava mais. Bom, aí depois tivemos o Summer in Time, de 86, um disco que à época foi polêmico, porque os teclados, né? Isso, uma guitarra um pouco estranha, o som em comparação com Power Slave, enfim. Aí o Iron Maiden incorporou mais teclados no álbum seguinte, o Seven Sun, da Seven Son, de 88, onde novamente tivemos uma mudança de formação. Sai o Adrian Smith, guitarrista responsável por alguns dos clássicos, né, anteriores da banda. Aí começa a fase obscura da banda, a fase que eu não gosto. Isso. Temos em 90 o lançamento de No Prayer for the Dying. Lembrando, para quem entrou no lugar de Adrian Smith foi Janick Gers, guitarrista esse que tinha gravado o álbum solo de Bruce Dickinson em 89, Tattooed Millionaire. Também conhecido como Janick Piruetas. Isso, ele mesmo. O homem que mais pula no palco. Nossa, o homem, eu não sei de onde ele tira tanta energia, viu? Eu acho que é pra ninguém ver que ele não tá tocando. Herege. E com essa formação, com o Janick nas guitarras, temos No Pray for the Dying de 90 e Fear of the Dark em 92. Que é um discão, né? O Fear of the Dark é um dos melhores. Fear of the Dark marcou a história porque foi na turnê dele que o Maiden voltou ao Brasil depois de 7 anos. Né? A primeira e última vez tinha sido no Rock in Rio, em 85. E, para surpresa geral de todo mundo, nessa época, Bruce disse que tá de saco cheio da banda, entendeu? E que ao final da turnê vai saltar do barco. Ixi, bomba. Nossa, eu me lembro disso na época. Eu me lembro que no dia que eu li essa matéria, eu tinha uma prova de matemática, uma prova bimestral. Eu não preciso nem falar pra vocês qual foi a nota, né? 666. 666. Bruce, de maneira profissional, terminou a turnê. O último show é aquele show que todo mundo conhece, o Raising Hell, né, que
Na época passou inclusive ao vivo na Bandeirantes, onde tem toda aquela pirueta lá com aquele mágico e tal. Ele morre no final. Qual foi o ano mesmo? 1993, 28 de agosto de 93. E Bruce realiza esse último show, logo em seguida... Valeu, foi bom, adeus. E logo em seguida a banda anuncia que vai fazer um concurso mundial para escolher o novo vocalista. Esse concurso existiu mesmo? Eu acho que foi só marketing também. Sidney, eu acho que ele existiu, mas não da maneira que a gente pensa que realmente ocorreu. Eu penso que assim, a banda tinha alguns pretendentes, né? Os reuniu e fez o alarde do concurso, entendeu? A imprensa focar mais no concurso do que nos ensaios em si. Se fosse pra ter um concurso, tinha que ser igual aquele pra substituir o Mike Portnoy no Dream Theater. Pra gente ver os candidatos passando vergonha, errando. Exatamente. A banda chegou a 3, digamos assim, finalistas: Dog White, Steve Grimmett, nosso Blaze Bayley. Né? O André Matos não chegou até essa fase, não? Não, o André Matos, acho que ele foi, digamos assim, eliminado na fase anterior. Semifinal. Na semifinal. Mas assim, você que já... Eu nessa época não escutava ainda Iron Maiden. Você que já escutava, já conhecia, tinha esse acompanhamento mesmo, essa especulação, esse burburinho de que tava tendo um concurso e tal? Teve sim, Sidney, teve, né? Porque assim, foi um evento que papocou nos 4 cantos do planeta, né? Todo mundo falava sobre isso. Poxa, naquela época a internet praticamente não existia, né? As poucas informações que tínhamos era de revistas. Revista Bis, Som 3, né? Rock Brigade. E finalmente teve o anúncio de que o vocalista da banda inglesa Wolfsbane, banda essa que inclusive abriu alguns shows da turnê do Pray for the Dying, Blaze Bayley tinha sido escolhido, né? E logo ficou aquela curiosidade para ver como que era a voz do Blaze Bayley. E o anúncio terminou em 93 e o Maiden em 95 enfim lança o X Factor, né? O 10º álbum da banda, o primeiro com Blaze no vocal. E aí começaram a fazer os trocadilhozinhos com o nome dos discos, né? The X Factor era o X, que era o 10. Isso. E Virtual Eleven, né? É o 11º. Que pra mim é o pior disco do Iron Maiden, Virtual Eleven. O X Factor ainda tem algumas músicas boas, tem Sign of the Cross, que é sensacional. Esse nome tem, quer dizer, o nome desses programas, desse programa de calouros, tem alguma relação com isso? É alguma homenagem, né? Nenhuma. Felizmente. Não, é porque eu pensei, agora, aqui passou pela minha cabeça que como foi o primeiro disco depois de uma seleção, depois de um show de calouros, eu achei que tinha alguma relação. Só uma curiosidade off-topic, no The Voice da Finlândia, uma das juradas é a Tarja. Isso. É Nightwish. Isso, e lá tem candidatos que realmente chegam cantando um heavy metal num nível muito bom, viu? Até, meu Deus do céu, Suécia, Finlândia, Noruega, essa é a terra dos deuses. Só que um detalhe que, paralelo a essa época do Iron Maiden, onde temos X Factor e Virtual Eleven, é bom lembrarmos que Bruce Dickinson estava também juntamente com Adrian Smith na carreira solo. Fazendo cada disco um melhor do que o outro. Nossa, 2 álbuns assim que... Poxa, eu não tenho nem adjetivos pra falar sobre Accident of Birth e Chemical Wedding. Chemical Wedding é sensacional. Um clássico. Muito bom mesmo. Nossa, esses álbuns... Tipo assim, o Bruce querendo falar, olha, estou querendo voltar pro Iron Maiden. Então, que não fazia sentido nenhum, né? Até porque ele tinha saído falando horrores, né? E tava em alta na carreira solo. Né? Mas eu acho que o dinheiro, a verdinha, o tutu, a grana acabaram falando mais alto. Isso, né? Rapaz, eu acho que foi o amor pela música. Naquela altura, uma reunião da banda ia render muita grana, né? Então... Cara, eu lembro. Foi a época que eu comecei a escutar. A minha experiência, eu comecei a escutar o Iron Maiden foi o seguinte: eu comprei tinha um amigo meu que gostava muito de Iron Maiden, o cunhado do Elinho, abraço nosso amigo Winston. E ele insistia pra eu escutar. Eu lembro que na época era o Peace of Mind. E eu não gostava, não entrava. E eu comprei um CD aqui em Fortaleza, na Toque Discos. Olha aí. Que foi o Best of the Beast. Acho que está falida, né? Não existe faz uns 10 anos. E comprei o Best of the Beast, que era um... Tá vendo? Vai vender... Heavy Metal, fechou. Fechou, né? Comprei o Best of the Beast, que é uma coletânea, pra dar de presente de aniversário pro Whindersson.
esse meu amigo. E aí, cheguei em casa, não tinha aquela capinha de plástico, eu fui botar no som, só pra dar uma escutadinha de leve. Esse diabo. Nunca que esse CD chegou na mão desse meu amigo. E aí foi aí que eu comecei a escutar Iron Maiden. E aí eu lembro o tempo da internet de escada, que a gente entrava sábado depois de 2 horas lá. E aí eu lembro que ficava lá no site da Iron Maiden piscando assim. Tinha os quadrinhos com as fotos do Steve Harris, do Dave Murray, do Nico McBrain. Aí aparecia do Yannick e aparecia 2 fotos assim, só o perfil, né? Recortado, assim, a silhueta, não aparecia quem era. Uma desconfiava-se que era o Bruce Dickinson, claro. E aí você ficava meio perguntando quem era o outro. Ah, seria o Adrian Smith voltando pra guitarra. Mas o Yannick continuava lá como guitarrista. Como assim? Ia ter 3 guitarras. E aí nessa época, eu não sei se você acompanhou também, Alexandre, Chris, a galera tava meio pirando. Tu ficou nessa atenção, foi? Claro que eu fiquei, rapaz. Como é que pode? Esse é um detalhe, né? A Iron Maiden ou ama, ou... Não, acho que... ou odeio, não conheço ninguém que odeia o Iron, não. Só o Arísio, que é um amigo meu, que ele se sentia incomodado porque não gostava de banda que tinha 3 guitarristas. Pois é, eles voltaram acho com... que não eles tinha voltaram... o que falar pra essa besteira. Eles voltaram com 3 guitarristas pro disco Brave New World, que é de 2000, não é isso? Isso, de 2000. E não preciso dizer que o álbum foi um sucesso, né? Tendo a áurea da volta de Bruce Dickinson e Adrian Smith. Com isso tudo, ainda um disco que contém ali músicas muito boas, muito fortes. Poxa, um álbum sensacional. Inclusive fecharam a turnê tocando no terceiro Rock in Rio. Exatamente. Eu lembro que a Globo ficava cortando pro Márcio Garcia ficar falando besteira e eu querendo assistir o show. Nossa. Horrível. Isso aí a gente ficava esperando o que é que vinha das 3 guitarras, mas até hoje eu acho que eles não exploram direito essa questão das 3 guitarras. Não sei se vocês têm a mesma opinião. Tenho, Sidney. Eu sempre digo que podia ser melhor usado. Aí eu já acho que é uma questão de produção. Se fosse talvez o Martin Beach na produção, poxa, eu acho que ia sair algo assim, foda mesmo. Foda. Não sei, pra mim o Yannick Garris continua só pinotando ali no palco, mas não acrescenta muito não. Dividir os solos legal, ali. Ele é tão legal. Deixa gente boa, né? É igual o Clayton no NHS. Gente boa, a gente vai mantendo ele por aqui. E aí veio a sequência de alguns discos aqui pra gente finalizar nossa cronologia. Depois do Brave New World veio o Dance of Death. 2003. Se eu tô bom de memória, 2003. Depois o A Matter of Life and Death. 2006. Que pra mim é um puta disco, meio sombrio, mais progressivo. Tem gente que não gosta. Inclusive na turnê deles eles tentaram tocar só músicas desse disco, né? Mas os fãs passavam o show pedindo os clássicos. Isso. Aí tiveram que abrir mão da proposta de tocar o álbum na íntegra. E aí acho que eles começaram a entrar no esquema de fazer turnê. Faz uma turnê clássica, outra turnê com disco novo. Que depois do A Matter of Life and Death teve a turnê do Somewhere Back in Time, né? Que foi a que veio a primeira vez pra Recife. Que eu e o Chris e mais alguns amigos fomos. Em que eles tocavam os grandes clássicos, não é isso? Lembrando que antes da Somewhere Back in Time, houve uma turnê histórica em 2005, a The Early Days Tour, onde a banda tocou músicas só dos 4 primeiros álbuns. Ah, legal. O Gibson faz essa sequência também, né? Os 4 primeiros, aí na aí Somewhere Back in Time tocaram mais ali do Number of the Beast, até o Somewhere in Time, e agora eles fizeram a do Made in England, que é do Seven Son. Que é do Seventh Son. E acho que depois desse disco novo agora, que... Aliás, a gente não falou do Final Frontier, que é o de 2010, não é isso? Isso, 2010. Depois do Final Frontier teve alguma turnê clássica, não? Sim, teve. Teve a Made in England. Ah, agora Made in England, né? Isso. E por último, nós chegamos agora no disco atual, que foi lançado agora em setembro. Isso. Que é o The Book of Souls. Nossa, que álbum lindo, viu? Todo mundo já escutou? Elinho já escutou? Com certeza não. Mas é claro. E aí, o que vocês têm achado desse disco? Cris, Alexandre? Por incrível que pareça, eu só escutei uma vez, cara. Eu tô gostando, cara, tô gostando. A música, a primeira música... Aliás, eu não sei se é a primeira, né? Speed of Light. Não, a Speed of Light é a segunda. A segunda, A primeira música é If Eternity Should Fail. Eu tô na cabeça que é a primeira porque foi a música que eles lançaram o clipe, né? Isso. Na internet, que é um clipe sensacional, que faz uma homenagem aos games clássicos, né?
né? Mesclando ali com as capas dos lindo, discos clássicos também. E a música é fora de série. Nossa, mano. É uma música que tem tudo pra funcionar ao vivo. Exatamente. Música pra abrir show. Também uma música composta por Aiden Smith e Bruce Dickinson, você quer o quê, né? Essa dupla só compôs clássicos no passado, então não podia ser diferente, né? Onde vocês estavam quando foram informados que Iron Maiden virá para o Brasil e especificamente fará seu primeiro show em Fortaleza? Eu tava fazendo a matéria. Tava fazendo a matéria pra postar no portal. Sobre o Iron Maiden? Não, Só tô pra brincando, dizer mas... que era o primeiro, hein? Aí foi alguém postou antes que tu, foi? Não, eu tava acompanhando do jornal mesmo, lá da redação, quando eu soube. Não me emocionei muito não, porque eu não sou o fã esperado de Iron Maiden, mas interessante pela movimentação internacional, né, da cidade. Peraí que eu tô desligando agora aqui, tô desconectando agora você. Aliás, tô com as perguntas aqui guardadas nos comentários, esperando a oportunidade aí. Eu tava abrindo um portão para um pai na creche e com um celular na mão, quando eu li a notícia aí, bom dia! Entre meu amigo batendo nas costas do homem, não faça essas coisas. 3 meses de graça para o seu filho aí. Eu tava no mesmo local onde eu escuto podcast. No banheiro. Saber. Como é que a pessoa escuta podcast no banheiro? Me diz Cara, aí. eu escuto. Então eu tô vendo que o diferente sou eu, né? Pois bem, estava nesse lugar quando num grupo que a gente tem no WhatsApp chamado a Cop City, só tem estrelas. Muito bem. Vocês têm prisão de ventre, né? Eu não sei se foi Antônio Neto que postou. Alô, abraço pro Antônio Neto, que ficou noivo. Eu tava chegando no trabalho, aí também sou pelo nosso glorioso WhatsApp. O WhatsApp tá mais eficiente que jornal e do que Facebook. Foi uma postagem do Chris. Claro que eu não acreditei, né? A postagem do Chris. Eu disse, não, tá de sacanagem, aqui tá brincando, tá tirando onda. E aí quando eu vi que era verdade mesmo, meu dia também ficou bem melhor. Passei a dar bom dia pra todo mundo. Caramba, depois de 2 shows em Recife, eu vou poder ver o Iron Maiden aqui na minha cidade, caramba. Aí o resto do dia foi perdido de trabalho, né? Foi só especulação, conversar, o show vai ser onde, qual local, vai tocar qual música, quanto é que vai ser o ingresso, quem que vai fazer a abertura, hoje já tá definido, né? Mas eu ouvi falar que o Safadão achou o cachê muito pouco. Ah, verdade, né? Já devia chegar. Eu ouvi dizer que ele queria dividir realmente o palco Isso. Com o Bruce Dickinson e queria entrar lá na Heaven Can Wait, lá naquela parte que fica... Deixa de... Eu queria... Esses mitos aí que estão criando, o Daniel Tavares teve até que escrever uma coisa que tinha gente que tava acreditando, né? Isso. Não, Não, é sério, tinha gente que tava acreditando. Não pode alguém acreditar nisso, não. Não, é Mas sério. acredite, teve. Tem uma garotada meio dando tanto. Não, cara, mas ele é garotada, por que não pode ser a galera velha? Eu mesmo, assim, não. Não, cara, o cara tava lá no Jogo do Brasil ontem, né? Deram uma blusa, foi pra ele? Ele tava vestido com uma blusa. Cara, sério, eu ouvi o Iron Maiden com a cara dele? Ali era montagem, mano. É sacanagem. Agora o cara é inteligente, né? O cara tá usando isso aí pra gerar mais mídia pra ele. Era isso que eu ia perguntar a vocês. Porque eu conheço muito uma galera das antigas que toca forró, que curte rock, entendeu? E se ele realmente gosta... Diz a lenda que todo guitarrista, baterista de forró é um roqueiro frustrado. Mas cantor não é não. Lá vem o forrozeiro querer se defender. Cantor não gosta não. Cantor só gosta da mesma bosta mesmo. Mas e Alexandre, falta você dizer, você tava onde quando escutou a notícia? Rapaz, eu tinha acabado de traduzir uma entrevista com o Doug Sampson e... Pra colocar no site. Isso, pra colocar no site. Quando eu volto pro Face, tá lá estampado o post da Arte Produções. Aí que eu fiquei assim olhando as cidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Puta que pariu! Quando eu vi Fortaleza, aí a minha esposa tava do lado e ela percebeu que eu já fiquei estranho. Ela já percebeu que eu mudei de cor. Começou a ligar pro 90, SAMU. Aí... Me dá o celular pra eu ver o WhatsApp. Ela perguntou assim umas 3 vezes: Alexandre. Deu calado, só olhando pra postagem. Alexandre.
E ela viu que eu comecei a ficar amarelo. Aí eu a chamei, só assim, amor, vem cá, lê isso aqui pra mim. Aí ela, quando leu, que ela soltou um puta que pariu, não acredito. Os caras vêm tocar em Fortaleza. Aí eu só me lembro de eu pedir água. Gente, eu tomei um pouco d'água, esta água desceu seca na garganta. Entendeu? E, pô, velho, a partir dali começou a passar um flashback em minha mente, né? De uma promessa que eu fiz lá atrás, que um dia ainda ia assistir um show da banda, né? Então, Olha pô, só, foi sensacional. Massa. Qual foi a promessa que tu fez? Que um dia eu ainda ia assistir um show da Iron Maiden. Mas em troca de quê? Pagamento. Não, em troca de nada. Aí não é promessa, não é promessa. É que nem minha mãe fez uma promessa pra minha irmã ficar boa, eu que tinha que pagar, eu que tinha que levar todo mundo lá pra... Tinha nada a ver. Nada a ver com a história, eu que paguei a promessa. Essa promessa é boa, tipo o Chris, pra ir pro primeiro show do Iron Maiden. Ele prometeu que um dia ia fazer um cordel sobre Iron Maiden. Olha aí, velho. Só tô imaginando Joacema. Eu prometo que se a Angelina ficar boa, o André vai... Não, porque assim... ela Vai ser jornalista. Não, ela vai ter esse castigo aí. Vai... E a gente tava falando aí dos fãs do Iron Maiden, né? A galera que é fiel. Qual o perfil do... Como a gente tem comigo 5 pessoas aqui diferentes, mas eu vou perguntar aos 4 participantes aí que tem conhecimentos diferentes sobre a banda, sobre os fãs. Como é que vocês enxergam? Qual o perfil do fã do Iron Maiden? Vou começar aqui por quem tem mais conhecimento no meio metal, que é o Elinho. Opa! Elinho, você que é de fora, como é que você enxerga? O que é o fã do Iron Maiden? O fã do Iron Maiden, o puro sangue, Puro sangue, cavalo. Ele tem que ter o cabelo liso, grande, tem que ter. Cabelo liso, um pouco grande, usar óculos escuros, usar uma blusa preta com uma calça de couro que o Chris tem. Ele tem vontade de ter algumas botas vermelhas, escarlate. Esse é o puro sangue. Mas só que também temos, tipo, o Chris, que no caso tem a cabeça chata de cearense, não tem muito perfil, assim, de ser fã, mas só que ele quis porque quis ser, e mesmo assim se veste como tal, mesmo todos nós sabemos que... Meu Deus. O Chris, você que é... Você que é como é que eu falei aquele dia? Um órfão de ontem. O órfão do ontem. Eu sou preso ao passado. E Alexandre, eu só disse que ia pro show do Iron em Fortaleza se o Paul Dayano voltasse. Nossa, rapaz. O Chris é um órfão do ontem. Como é que você vê? Por que o Iron Maiden consegue estar há 30 anos aí, 35 anos, carregando, e você vai pro show do Iron Maiden e tem a pivetada lá, cara, tem a galera mais velha, tem o pessoal de toda idade. Como é que eles conseguem, cara, esse fenômeno? Eu tinha uma teoria, que o Iron era assim, tipo a banda porta de entrada pra garotada, assim, que tá saindo, sabe, de uma Pitch, ou de um Los Nirvana. Mas por quê? Porque é engraçado, é uma banda que há muitos anos, né, cara, vem mantendo, eu acredito, por conta da excelência, né, dos álbuns e do marketing, é muito bem feito, do carisma, não é aquela banda tipo, Bruce foi encontrado lambendo um esgoto na rua tal, sabe, nunca teve esse marketing depreciativo, né, sempre mais... Que é uma banda que realmente nunca teve, pelo menos nunca teve muita notícia de ter envolvimento com drogas, né, de confusão. Sempre foi uma banda assim dos mocinhos, né, dos good guys. De 40 a 20 anos, cara, é incrível, né? Por isso que leva muita gente, né? Como a Metallica, né? De 40 a 20 anos, que parâmetro é esse? Intervalo é esse? 40, tem 40 e curto o Iron desde do Power Slave. Olha, eu acho que, de uma maneira geral, o fã do Iron Maiden é aquele cara que não mede nenhum tipo de esforço para comprar CDs, para comprar todo tipo de bugiganga com relação à banda, seja cerveja, seja caneca, seja relógio, seja os bonecos do Ed, seja jogo de computador, shows, já saiu, né? Então é um cara que realmente é fiel, né, e vai ser até a morte,
música, aí eu não tenho dúvidas. Eu tenho exemplos muito próximos de mim, né, de uma galera que age desse jeito, que chegam a dizer assim: eu não sei o que seria da minha vida se o Iron Maiden não existisse. Ixi. Então realmente chega assim, chega até a ser um pouco preocupante, entendeu? Preocupante, porque os caras já têm todos mais de 60 anos, né? 50 para 60 anos ali, e vai chegar uma hora que... Vão parar, né? Tem que parar, vai ter que começar a escutar Avenged Sevenfold. Eu senti isso quando acabou a franquia do Harry Potter, quando acabou os livros. É a mesma coisa. Poxa, eu senti. É verdade. Lá vem o Elinho com suas memórias afetivas. Eu senti quando acabou Hannibal. E quando o Sandy Júnior separou também. É o casal, né? Eu fiquei pensando aqui que todo o disco do Iron Maiden, entre aspas, vaza na internet, né, antes do lançamento, que eu tenho cá minhas dúvidas se não é um vazamento intencional. Então a outra parte que eu queria falar aqui é justamente essa parte comercial do Iron Maiden. Mas lá no começo o Alexandre citou o empresário do Iron Maiden desde os primeiros anos de carreira da banda, que é o Rod Smallwood, que tem um nome muito peculiar, né? Smallwood. Pau pequeno. Mas pau pequeno. A gente tem o Bruce Pinto Filho, né? Bruce Dixon. Isso. Tem o Rod Smallwood. Rude pau pequeno. Mas é um cara que eu acho, na minha opinião, ele é essencial, um dos diferenciais nessa carreira de sucesso do Iron Maiden nesses 35 anos, porque você vê que o Iron Maiden ele não dá ponto sem nó, né? Tudo que ele faz, tudo que eles gravam, que eles lançam, as turnês que eles fazem, as capas dos discos, tudo tem um planejamento britânico ali por trás, né? O cara desde cedo mostrou uma visão ampla do que ele queria com a banda. Ele nunca enxergou assim o hoje, ele sempre teve uma visão futura, né? Tanto que quando ele negociou o primeiro contrato com a banda, já negociou os 4 primeiros álbuns. Também, outra coisa que eu acredito muito, o sucesso comercial da Iron Maiden é o nosso querido Ed. O Ed foi assim... Tem muitas pessoas que conhecem o Ed, mas não conhecem uma música sequer da Iron Maiden. O Ed que você fala é o bonequinho? Isso, o bonequinho que estampa as capas. Então, esse bonequinho em si ajudou muito a banda no início. Principalmente que a molecada via aquele ser esquelético, aquele ser cabeludo, e quando ia procurar saber de quem era, é o mascote de uma banda. Então o moleque ia escutar a banda e ligava uma coisa com a outra. É a banda da caveirinha. Pô, massa e tal, vamos curtir. Então muita gente começou pelo Ed. Interessante, massa. Forma de chamar, né? Isso. É entrada por outros meios que não a música propriamente dita, né? Aí eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, fica aí pra mesa. O Iron Maiden provavelmente, como todas as bandas, tem interesse em novos fãs, né? Novos consumidores da sua música, dos seus produtos. Afinal, também vivem disso, né? Isso. Também. Mas assim, a questão é a seguinte, qual o limite, que eu sei que esse limite é mais tênue para bandas de heavy metal, para bandas mais alternativas, com, digamos assim, menos fãs em relação ao resto do mundo, mas qual é o limite da mudança e da adaptação para atrair novos fãs, né? O que não pode, o que o Iron Maiden não pode fazer para atrair novos fãs? Olha, uma coisa que o Maiden nunca fez questão foi de se envolver com rádios, né? Tanto é que muitas pessoas se espantam o porquê desse sucesso todo do Iron Maiden sem eles não terem tido esse apelo musical nas rádios. Isso foi uma visão que a banda sempre teve no início, eles não quiseram chamar atenção por esse meio das rádios, né? Bastante interessante. Mas tem canções que são radiofônicas, né? Tem. O Wasting Love, as baladinhas, né? Nossa, o Wasting Love na época tocou tanto que demais. hoje eu não consigo mais ouvir essa música. Eu acho que tocou até na Samantha Max. Será? 93. Será? Nossa, tocou demais, tocou muito. Ela junto com a do Metallica, The Unforgiven, tocaram tanto que... Tem um lance de fã-clube também, né? Como forma de ter aquele senso de comunidade, de que você tá se apropriando de uma coisa que é próximo de você, né? Como é a relação do Iron Maiden com os seus fã-clubes? Nossa, é assim, coisa
são privilégios que outros fãs, né, não têm. Exemplo, quem faz parte do fã-clube oficial de Londres vai poder comprar ingressos primeiro do que todo mundo. É um pessoal que vai ter acesso a revistas, a vídeos exclusivos feitos para o fã-clube. Ou seja, são regalias que realmente o resto do mundo não tem. Então realmente é uma relação muito massa mesmo. É mais orgânico, né? Fideliza-se de uma forma mais intensa, né? Notícias em primeira mão, sabe? É um lance assim muito, muito bacana mesmo. E a banda dá sempre assim, né? Uma importância pra isso. Eu acho interessante, Byron, né? Desde o início. Sempre foi uma relação assim, sempre Steve Harris procurou investir na banda para dar o melhor para o fã. Sempre foi assim. Qual o período assim que o Iron Maiden deixa de ser, vamos chamar de independente pra gente ter um termo, né? Mas a gente já debateu muito sobre Índia aqui e não chegou a uma conclusão, mas o Iron Maiden ele é uma banda que, embora seja de nicho, ela é bastante conhecida por quem não curte, né? Mas é uma banda de massa? Tem essa característica de ser banda de massa? O que é que os mais puros provavelmente arrancariam os cabelos, né? Os cabelos grandes, cortariam os cabelos grandes se soubessem disso. Qual é a análise que a gente pode fazer sobre essa relação da banda com massas? No caso, assim, pra que eu entenda, banda de massa seria aquela banda que enche os shows de multidões, é isso? Chiclete com banana. Chiclete com banana, multidões. Olha, sem sombra de dúvidas, viu? O Iron Maiden é banda grande, entendeu? É banda gigantesca. É banda que tem o cacife de lotar qualquer estádio do mundo. Se não me falha a memória, o show em Recife em 2009 foi numa segunda-feira e deu 30 mil pessoas. Mas foram quantos shows nesse período aí? Só um. Só um, então tem essa questão da escassez e as pessoas acabam se mobilizando. Mas assim, o que impressionou é porque foi numa segunda-feira. Mobilizou muita gente, André. Caravanas de Fortaleza. Dizem que de Fortaleza foram mais de 2.000 pessoas. Não sei se essa conta bate, mas do Maranhão, Piauí... É possível. Então, hoje eu acho que poucos artistas, você conta nos dedos de uma única mão, que são capazes de dar um público desse numa segunda-feira. Das bandas de rock, das mais antigas, e de todos os estilos de rock, qual será a Roberto Carlos das bandas? Tipo, a referência... A fodona, a rainha, o rei, porque eu tô comparando com o rei. Qual seria? Seria o Iron Maiden? Não, rainha é o Isso. Não, mas essa piadinha aí já esperava. Muito pai. Isso no caso, assim, de bandas que possam competir pau a pau com o Maiden, olha, temos os Rolling Stones, temos o AC/DC e o U2. Mas são perfis diferentes, né? São perfis diferentes. Mas mesmo com os perfis diferentes, quem é que fica aí no topo pra vocês? Eu acho que Rolling Stones Acho que os Rolling Stones ainda são assim, entendeu? São épicos, viu? E esse DC também, né, cara? Nossa, é impressionante. E o Black Sabbath, não? Black Sabbath também. Tá ativo ainda. Pode dizer que o Black Sabbath inaugurou o heavy metal? Sim. Começou tudo boa, André, boa. Eu acho que cabe aqui, inclusive, a gente fazer uma diferenciação e a gente tentar lascar a edição aí pra aqueles... É difícil, né? Qual é a diferença entre heavy metal melódico, thrash metal e death metal? Basicamente, esses aí. E o white metal e black metal. Ô, Alexandre, deixa eu dizer uma coisa que muita gente às vezes... Aí já tô completa. Amigos, é assim, existe o rock, certo? Rock and roll. O rock and roll, vamos dizer que rock and roll é Odin. Ou então Zeus, na mitologia grega. Tudo que vem abaixo é um gênero maior. Então vem as subdivisões. Aí vem hard rock, já é um subgênero, entendeu? O assim, gênero rock. Bom, eu diria que assim, o Chris falou bem, né? Na verdade tudo é rock e todos esses rótulos, né, são subgêneros, né, do rock. Mas assim, partindo para uma parte mais técnica, eu poderia dizer o seguinte: o heavy metal, ele tem assim um estilo mais cadenciado.
usando como exemplos, temos o Iron Maiden, temos o Black Sabbath, temos o Judas Priest. O heavy metal melódico, ele pega essa cadência do heavy metal e deixa ela um pouco mais rápida e com um pouco mais de melodia. Que seria o caso de, por exemplo, que eu podia citar o Halloween, o próprio Blind Guardian. Angra também. O Angra também. O thrash metal. O thrash metal, ele pega a cadência do heavy metal e a deixa ainda mais pesada e mais rápida e mais agressiva. E mais suja. Né? E mais suja. Um som mais cru. É a que canta com a voz de... Exatamente, a chamada voz gutural. E o death metal é o cão cantando já. O death metal é como se fosse uma versão ainda mais rápida do thrash metal. Então, dando sequência aqui, a gente agora pode entrar a falar exatamente mais do show, né? Pela primeira vez em Fortaleza. O que significa um show, né? De uma categoria dessa, pela primeira vez na cidade. O que a gente pode falar sobre isso? Vai ficar conhecida assim como a cidade que recebeu o Iron Maiden, né? Porque, quer queira ou não, Manaus tem aquela hora. Manaus já recebeu o Iron Maiden. Belém, Belém já teve o show do Iron Maiden. E finalmente Fortaleza vai ter essa áurea, né? De ter tido a honra de receber um show do Iron Maiden. Poxa, é como eu falei semana passada, não vai ser somente um show de uma banda de heavy metal. É um show do Iron Maiden, que por certas nuances acaba se tornando diferente das demais. Só completando, é colossal, André e Elinha. Eu não lembro as toneladas. São quantas toneladas Na atual são 12. Olha só, são 12 toneladas. 12 mil quilos de equipamento. Não é brincadeira, não. É colossal. Pesado mesmo, né? Nossa. Por que eles investem desse tanto no equipamento e botam uma lona lá atrás de uma pintura? Que é isso, rapaz? Uma arte daquelas quase expressionista. Não, aquela pintura do Bolinha lá da Copiara não são tão legais. Olha, gente, dá pra melhorar, sei lá. Eles estão vindo agora para essa turnê com o 747-400, que é pelo menos 2 vezes maior do que o antigo Boeing 757. Então, eu tô apostando que eles vão vir com uma estrutura de palco fodástica. Com direitos a pirâmides, a um edge gigantesco, sabe? Um show mais ou menos parecido com o que foi a World Slavery Tour, a turnê do Power Slave. Dá pra especular que vai ser o maior show já realizado do Iron Maiden no Brasil? Eu acredito que sim, viu? Sim. Por esse equipamento divulgado, 12 toneladas, é muita coisa. Então... Entendi. Foi especulado, eu vi algumas críticas da localização, né? Que é o Centro Olímpico do Nordeste, que fica ao lado da Arena Castelão. Se questionar, por que não no Castelão? Faz algum sentido esse questionamento ou é só mimimi mesmo de hater de internet? Procede, porque o Iron Maiden é uma banda acostumada a levar multidões em qualquer parte do mundo. Fazendo uma pesquisa na internet, você chega à conclusão de que o Centro de Formação Olímpica tem uma capacidade para 21 mil pessoas, e você, ainda colocando este palco gigantesco, deve ficar mais ou menos aí por volta dos 15 a 19 mil depois de montado o palco. Então você, logo de cabeça, poxa, é muito pouco. Até porque você deve imaginar o seguinte: na teoria, o local da pista é uma quadra ali que se pratica futsal, vôlei, então é um local pequeno. Embora eu tenha tido a informação de que as arquibancadas laterais do Centro de Formação Olímpica são retráteis. Mas mesmo assim... flexível. Isso. Não faz sentido você colocar numa... Não tem sentido, não, porque como o Alexandre falou, vai diminuir muito, a estrutura do palco é muito grande. Qual a expectativa de público? O que a gente pode... Vai ter gente pendurado lá no Castelão? Olha, gente, voando. Lembrando que o show vai ser numa véspera de feriado
né? É uma quinta-feira, mas o feriado depois é a sexta-feira santa. Então, assim, e também lembrando que vão vir muitas caravanas do Nordeste. Eu sei que o pessoal de Mossoró vai vir pra cá em peso, o pessoal de Natal, o pessoal de Teresina, João Pessoa também. Eu já vi muitos fãs dizendo que vem pra cá. Vai dar muita gente, cara. Eu acho que é furada deixar no CFO. Exatamente. Eu aposto umas 25 mil pessoas, 30 mil pessoas no mínimo. Eu tô apostando 30. Tem a possibilidade de mudança, né? Tem. Eu acredito que se as produções vê que no primeiro dia a procura for muito grande, né, de chegar a derrubar o site e tudo, eles vão repensar com carinho e mudar o local. Cara, seria fantástico. O Alexandre tem procede que no CFO tem uma área externa que é bem grande. Porque assim, para quem não conhece, o CFO ele é um complexo multiesportivo. Onde temos o ginásio, temos um campo de futebol, que no caso, né, é do lado do ginásio, que especula-se que também podia ser ali. Pode ser no campo. Eu fui um show do Pearl Jam em Porto Alegre, e foi num estádio de futebol. Eles têm uma estruturazinha vazada que eles botam no chão para não maltratar muito o gramado. Foi no gramado. A pista era o gramado e o palco ficou como se fosse um pouco atrás de onde seria o gol, né? E assim, é uma possibilidade, né? Isso. Então, assim, esse campo do CFO é assim, para que o fã entenda, é como se fosse um campo society, só que com as dimensões de um campo de futebol normal, 160, né? Mas assim, não tem quase arquibancada, então especula-se que podia ser ali. Esperar as vendas, né, Alexandre? Vamos esperar, né? Vamos esperar começar. Vai ter gente pulando de paraquedas do aeroporto que é pertinho. Agora vai ser bom que mora ali vizinho, né, rapaz? Vai poder escutar o show na boa. Rapaz, tipo eu fico a 2 quadras aqui da Arena Castelão. Vai escutar, viu? Alexandre, você é um dos principais entusiastas aí de o site mais importante no Brasil que trata do Iron Maiden, né? O Iron Maiden Brasil. Fala do teu site, diz como o pessoal pode entrar em contato, o que eles podem encontrar lá para saber sobre a banda. Pronto, o site ele é o mais antigo sobre o Iron Maiden aqui no Brasil. Ele está no ar desde 2008. A base operacional dele é aqui de Fortaleza, né? Mas temos correspondentes no Rio de Janeiro, em São Paulo. É talvez o primeiro site a fazer cobertura ao vivo de um show do Iron Maiden, né? Porque também temos correspondentes internacionais, né, que nos auxiliam nessa tarefa. Vocês alimentam com o que o site? É só exclusivamente Iron Maiden ou tem outras exclusivamente com Iron Maiden. E em média, quando uma notícia nova sai no mundo, em média, em menos de 30 minutos já está no site. Eu arrisco dizer que depois do site oficial, nós somos o site com maior visualização no mundo inteiro. Como é que tá os views mensais? Olha, muito boa. Somente na nossa fanpage, na terça-feira da divulgação das datas, foram mais de 1 milhão. Somente na fanpage. Na fanpage que tu diz do Facebook? Isso. 1 milhão de visualizações, de acesso de pessoas. Isso. E no site? Olha, eu não tive acesso ao número do site ainda, mas foi bem superior, né? Porque na fanpage tinha somente a chamada, né? Então a chamada tinha o link do site, né? Pro fã ir pro site e ver as datas. Então só para reprisar, Iron Maiden Brasil. .com.br. E estamos aqui com a equipe dividida, né, alimentando os eventos, né. A equipe, por exemplo, eu estou responsável por alimentar os eventos do Rio de Janeiro e BH, né. Sempre que tem alguma novidade, né, eu estou lá divulgando. E é isso aí, ficarem ligados, porque assim que sai a novidade, já alimentamos lá direto para que o fã tenha todas as informações. Cristiano Machado, tem mais alguma? Não, acabei de dar mais uma curtida aqui pro Iron Maiden do Brasil, na página aí. É isso aí. Então acessem o site ironmaidenbrasil.com.br, visitem também a página no Facebook e todas as mídias sociais que devem estar divulgadas também no site. Agradecemos aqui a presença do Alexandre, né, que disponibilizou o seu tempo para bater um papo com a gente. Obrigado também ao Elinho e ao Cristiano Machado e ao Cine Alencar, que não está mais entre nós, mas ele foi pro show do Chiclete com Banana. Herege. Então a gente bateu esse papo legal aqui sobre Iron Maiden, sua
turnê, basicamente seu show em Fortaleza. Detalhes da banda, curiosidades, para falar com o Podcast NHS, nosso e-mail podcastnhs@gmail.com, Instagram e Twitter @podcastnhs. Para ouvir os episódios anteriores, podcastnhs.blogspot.com, facebook.com/podcastnhs. A gente também está no YouTube, você procura lá Podcast NHS. E você pode também nos visitar no site Os 5 Melhores. Lá está sendo a votação dos 5 melhores podcasts do Brasil. Então vá lá, vote, diga por que você gosta do NHS. Muito obrigado pela audiência, grande abraço e tchau! Dessa outra banda. Andrés, qual seria outro nome da banda que o Steve Harris poderia ter escolhido? Poderia ser Tomates Verdes Fritos. Poderia ser NH Maiden. NH Maiden, né? Não, poderia ser Safa Maiden. Safa Maiden. Cara, na moda do Safa Maiden. Tô decidindo aqui se o Safadão vai ser parte da pauta ou não. Quem escuta Iron Maiden pode ir pra Chiclete com Banana? Excelente pergunta. Nossa. Mas teve um ficou até aí. mudo. Caiu, foi. O Sidney pode responder, porque o Sidney tem uns passados Pode aí. ou pode, Sidney? Claro que pode, meu patrão. Tudo O pode. mundo é livre. Assim como no NHS estão abertos todos os temas, todas as proposições, todas as opiniões. O gosto musical também é livre. Estão querendo de toda forma me derrubar. Eu tava ali Isso defendendo. aqui é motim, rapaz. O que significaria NHS no contexto do episódio de hoje? Na hora